Graça e paz, meus irmãos, vamos dar início ao nosso devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 12. Vamos ao texto. E falaram Miriam a Arão contra Moisés, por causa da mulher cussita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cussita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto que saindo do ventre de sua mãe, a metade de sua carne já está consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Amém, irmãos? Irmãos, se você hoje não leu um capítulo da Bíblia, essa missão acabou de ser concluída. Nós lemos inteiro o capítulo 12 de Números, e o livro de Números narra a jornada do povo de Israel pelo deserto após a saída do Egito. O capítulo 12 ele ocorre durante esse período de transição, período de passagem, enquanto Israel estava se dirigindo a uma terra prometida. Aquele povo havia acabado de sair de uma terra politeísta, na qual eles eram escravos, e eles estavam agora andando em liberdade. É interessante que por várias vezes esse povo que anda em liberdade cai no péssimo costume, cai no péssimo hábito, sim, porque isso que eu vou dizer agora se torna um hábito de quem o pratica, que é a murmuração, que é o se queixar. Nós vemos em Números capítulo 11, o povo se queixando, diz, e aconteceu que queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu o que estavam na última parte do arraial. E agora, no capítulo 12, nós vemos Miriam e Arão falando, murmurando, reclamando contra o seu irmão Moisés. Essa história me faz lembrar a história do profeta Samuel, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 5, nós vemos um dado muito importante. E disseram-lhe, eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos seus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Na ocasião, Samuel, um grande homem de Deus, profeta de Deus, chegou à sua velhice. E uma das coisas que é um convite para nós não exercermos a gratidão e cairmos no péssimo pecado da murmuração
e do se queixar é quando nós olhamos o outro como um padrão a ser atingido. E quando nós olhamos o outro como um padrão a ser atingido, nós olhamos para a nossa vida e começamos a reclamar, porque nós temos um padrão fixo. Então, todas as vezes que nós reclamamos, é como se nós estivéssemos falando: Deus, eu no seu lugar, eu faria melhor. E o pior, nós corremos o risco, em meio à murmuração, até de dizer: Deus, em seu lugar, eu faria melhor, porque eu mereço algo muito melhor do que isso. Veja a dinâmica que Deus faz com Israel. O povo olha para Samuel, diz que Samuel já está velho. E de fato os filhos de Samuel não estavam andando no caminho a qual seu pai ensinou. O que é muito importante, meus irmãos, nós lembrarmos que por mais que nós anunciemos o evangelho, por mais que sejamos insistentes no trabalho da evangelização, a resposta continua sendo individual. O eis-me aqui continua sendo algo individual. Então, da mesma forma que Samuel ensinou os seus filhos, em determinado momento, precisou tomar uma decisão, mas eles não tomaram. Então, o que o povo de Israel diz? Olha, você já está velho, Samuel. Agora nós queremos ser parecidos como as outras etnias, como as outras nações. Nós queremos um rei sobre nós. Só que eles não lembravam que já havia um rei sobre a vida deles, sobre Israel, que era Deus Todo-Poderoso. Olha o versículo 6. Porém, estas palavras pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei para que nos julguem. E Samuel orou ao Senhor, porque é isso que faz o homem de Deus. Diante daquela rejeição, diante daquele problema: estou velho, meus filhos não conseguem agora dar continuidade no legado, conduzir o povo do Senhor, porque são corruptos, se desviaram do caminho. Então Samuel ora ao Senhor. E olha o versículo 7. Disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Vocês entenderam o que Deus falou para Samuel? Deus acabou de falar para Samuel: não, ouçam esse povo, deem a eles o que eles estão pedindo. Então, na medida que você não reconhece o que Deus fez na tua vida, Deus às vezes permite certas situações para que nós entendamos o que verdadeiramente nós estamos pedindo. Olha, Deus fala para Samuel: não dê ouvido. E às vezes a gente acha que porque algo na nossa vida aconteceu, isso foi permissão de Deus. Não, Deus permitiu Saul na vida de Israel para punir a Israel. E agora nós vemos Deus dizendo: eles não estão te rejeitando, Samuel, eles estão rejeitando a mim, porque quem colocou Samuel à frente daquele povo foi o próprio Deus. E agora aquele povo quer se parecer com outro. Agora aquele povo tem uma meta, tem um padrão a corresponder. E aí Deus diz: não, deem ouvido ao que eles estão falando. Faça conforme eles estão querendo. Eu dou permissão, Samuel, para que você faça isso. É a única forma deles entender que eu sou Deus na vida deles. A rejeição, muitas vezes, meus irmãos, ela não vai vir escancarada: Senhor, eu não te quero. Mas às vezes, quando nós murmuramos, reclamamos do que Deus está fazendo na nossa vida, isso também é uma forma de rejeição ao Senhor. E a mesma coisa aqui acontece com Moisés, porque nós sabemos muito bem que quando Deus chama Moisés, veja a dinâmica: Moisés falava com Deus. Arão ouvia de Moisés e entregava para o povo. Agora nós vemos o texto aonde Arão e Miriam estão falando mal do seu irmão. É interessante porque quem joga José num poço são os irmãos dele. Quem está falando mal agora de Moisés? Os seus irmãos. Quem entrega Jesus, ora, são seus irmãos, os judeus. Essa dinâmica ela vai se repetindo. Como eles iniciam a conversa? Eles dizem: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita. Cuxita era o povo antecessor aos egípcios. A conversa começa falando
da vida afetiva de Moisés, mas termina falando sobre a autoridade de Moisés. Autoridade essa constituída não por ele mesmo, mas por Deus. Então, às vezes, a conversa começa despretensiosa. Às vezes a conversa começa parecendo que não vai ser uma conversa pesada, mas a intenção é maligna, a intenção é maldosa. Já viu aquelas pessoas que não falam para, mas falam de? Aí chegam dizendo, não, deixa eu partilhar algo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Fofoca não é partilha. Se você quer ajudar o irmão, você precisa falar para ele. Falar dele não vai resolver. Não faça como Miriam, que era profetisa. Não faça como Arão, que era sacerdote. Mesmo assim vivia na fofoca, vivia na murmuração, vivia reclamando do próprio irmão. Pois bem, tudo o que eles falaram acerca agora de Moisés foi presenciado por Deus. Nós servimos um Deus que vê a tudo, que ouve a tudo. E isso é um alerta para quando nós formos falar algo acerca do irmão. Porque é fácil nós nos incomodarmos quando nós somos vítimas da fofoca. Quando nós somos a vítima da queixa, da murmuração. E quando nós promovemos a fofoca? E quando nós promovemos a queixa? Vai dizer que eles disseram, porventura falou o Senhor somente com Moisés? Não falou também por nós? O final do versículo diz, e o Senhor o ouviu. Todas as palavras que falamos, todas elas são observadas, testemunhadas pelo Deus de Israel. Nós podemos esquecer das palavras que lançamos ao vento, mas não esqueça, essas palavras estão sendo guardadas pelo Eterno, pelo nosso Senhor. E uma coisa importante, o nosso Deus abomina injustiça. Moisés foi chamado por Deus. Deus falou, você será por boca. Por boca. Êxodo capítulo 4, versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita teu irmão? E aqui, abrindo parênteses, meus irmãos, levita não é aquele que canta na igreja. Às vezes as pessoas erroneamente, talvez por falta de informação, dizem, levita tal está com a oportunidade de cantar. Levita são aqueles que faziam parte da tribo de Levi. Então, primeira coisa, para você falar que é um levita, você precisa vir da tribo de Levi. O que eu creio que é muito difícil você ser um levita. A não ser que você professe o judaísmo e realmente veio da descendência da tribo de Levi. Caso contrário, não fique falando que você é um levita, meu irmão. Aliás, os levitas, eles não eram responsáveis apenas por cantar. Os levitas, inclusive, eles trabalhavam. Eles auxiliavam nos sacrifícios do tabernáculo. Quando sobrava um tempo, eles cantavam. Então, dizer que você é um levita pode ser uma desinformação. Levita é aqueles que vêm da tribo de Levi, como Arão. O levita teu irmão, continuando o versículo, eu sei que ele falara muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro e vendo-te se alegra em seu coração. Olha o versículo 15. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. Olhe o versículo 16. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Olha o que Deus falou para Moisés, você será para eles como Deus. Por quê? Você será minha boca para esse povo. E Arão será o seu porta-voz. Agora, como que agora Arão e Miriam estão fazendo esse questionamento? Porventura, falou o Senhor somente a Moisés? Não falou também por nós? E aqui nós precisamos entender que liderança, meu irmão, não tem a ver com um lugar a qual você deseja chegar. Você pode até fazer cursos para liderança, mas se tratando do Senhor, liderança é um chamado. Liderança é um chamado. O problema é que muitas pessoas querem
estar na liderança e fazem da liderança uma forma de se sobressair. E não é sobre isso. Liderar é cuidar. E cuidar de ovelhas, de pessoas que lhe foram confiadas, então elas não lhe pertencem. Quando Deus diz que Moisés seria como Deus para aquele povo, quando Deus diz que Moisés seria a boca dele para aquele povo, Deus estava confiando a Moisés uma grande responsabilidade. Muitas pessoas querem o microfone, mas se esquece que o microfone, uma das suas características e objetivo é amplificar o que falamos. E as nossas atitudes precisam ser condizentes com aquilo que pregamos, com aquilo que falamos. Olha o versículo 3. E era varão, Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés não era um líder qualquer. Moisés tinha características que atestavam a sua liderança. Primeiro, ele era manso. E o que mais hoje nós vemos falta é de uma liderança mansa. E não confundam aqui mansidão com irresponsabilidade. Não confundam aqui mansidão com a pessoa ser relapsa. Não confunda aqui mansidão com você tapar o sol com a peneira. Não. Mansidão é você buscar em Deus a resposta certa, o momento certo, a forma certa de se falar. E se tratando de um líder, ele precisa ser carregado de mansidão, meu irmão. Essa é a diferença do líder para o chefe. O chefe grita. O chefe é aquele que dá o tapa na mesa e fala: façam porque eu estou mandando. E o líder não. O líder faz como Moisés, ora a Deus, busca em Deus, porque ele sabe que não é o rebanho que está sob a sua autoridade que o faz ser um líder, é líder porque Deus o chamou. O maior compromisso dele não é só com as pessoas, mas é com Deus. Agora, imagina, meu irmão, imagina você ser reconhecido no texto bíblico como uma pessoa mansa. E aqui me vem o versículo de Cristo, a única vez que Cristo fala das suas características emocionais, ele diz: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Jesus era manso. Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças, ele diz que o céu é para os mansos de coração. Não vamos nos confundir, meus irmãos. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí a tenda da congregação. E saíram eles. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles saíram ambos. Quando nós olhamos para o capítulo 19 de Êxodo, nós vemos que Deus fala para o povo que a forma qual ele iria se manifestar era por uma nuvem. Êxodo capítulo 19, versículo 9 diz: e disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, pois Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E aqui nós vemos Deus fazendo da mesma forma, convidando agora Arão, Miriam e Moisés, e ele desce em uma nuvem para falar com o povo. Aquilo que foi falado no culto, agora Deus vai tratar no público com as pessoas, com os envolvidos. Porque Deus torna a dizer, não suporta injustiça. Vamos continuar o texto. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles saíram ambos. Olha o versículo 6. E ouviu agora e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. E é o que nós vemos retratado nos profetas. Muitos profetas tiveram visão. Por exemplo, Ezequiel,
no vale de ossos secos. Muitos profetas tiveram experiência por sonhos. Daniel, José interpretaram sonhos, tiveram sonhos. Nós vemos, por exemplo, José, pai adotivo de Jesus, também Deus falou com ele através de sonhos. E aqui Deus está falando as suas várias formas de falar com o povo. E olha o versículo 7. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Aqui nós vemos outra característica. Primeiro, o texto diz que Moisés era muito manso. Segunda característica, ele é fiel. Olha como Moisés é retratado, um homem manso e fiel. Será, meus irmãos, que nós estamos nessa altura de ser chamados de mansos e fiéis? Fiéis. Olha o que ele diz, boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivesses temor de falar contra meu servo, contra Moisés. E aqui ele faz uma pergunta, mas ele diz que com Moisés ele fala boca a boca. Sabe o que significa boca a boca? É face a face. Ele está dizendo, olha, com Moisés eu não falo pelas costas não. Eu conheço o meu servo, eu conheço quem tem intimidade comigo. E aí eu me lembro da passagem quando Jesus diz que naquele dia muitos irão dizer, olha, expulsei demônios em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, e o Senhor vai chegar para muitos e dizer, afastam-se de mim, pois eu não vos conheço. Aqui, Deus está deixando claro que a relação que ele tinha com Moisés não era uma relação distante não, mas era uma relação próxima, uma relação de intimidade. E é meio que Deus está dizendo, ora, eu falo por revelação através dos profetas. Aliás, estou falando com vocês através da vida de Moisés. Com outros eu falo em sonhos. Eu só não falo com quem tem tempo para fazer fofoca do irmão. Eu tenho várias formas de falar. Eu só não consigo falar com quem é murmurador, com quem reclama, com quem está levantando falso testemunho do irmão. Com esse não tem como eu falar. Olha o que ele diz. Por que não tivesses temor de falar contra meu servo, contra Moisés? Agora, para e pensa, meu irmão. Será que nós temos temor quando nós falamos do outro? Porque às vezes nós estamos vendo uma capa. Às vezes nós estamos vendo uma parte do irmão. Nós não sabemos o que ele conversa com Deus na intimidade. Às vezes nós vemos o irmão pelo Instagram, pelo Facebook, pelos status do WhatsApp e já sentamos a lenha, julgamos a nossa vista, porque na nossa vista nós fazemos dela o nosso juiz, fazemos ali o nosso juízo de valores, o nosso comentário, e muitas vezes o nosso comentário não muda fatos. O fato de você comentar sobre a pessoa não muda quem ela é. Mas a gente não sabe o que essa pessoa conversa com o Senhor na intimidade. E o que Deus aqui convida é ter temor ao se tratar do irmão. A gente ter respeito e temor ao pisar no solo sagrado que é o coração do outro, que é a vida do outro. Olha o amor que Deus mostra por Moisés. Meu servo, vocês não têm temor, vocês não têm respeito de falar do meu servo, daquele que eu conheço, daquele que eu chamei. Então, às vezes, meus irmãos, nós podemos estar cometendo grandes pecados, grandes injustiças, por conta de comentários levianos acerca do outro, sem saber da intimidade que ele tem com o outro. A intimidade que ele tem com Deus. Versículo 9. E assim a ira do Senhor contra ele se acendeu. E se foi. A mesma ira que se acendeu lá no capítulo 11. Quando o povo estava se queixando. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam. E eis que era leprosa. Meu irmão. Lepra significa uma distância. Lepra
aqui simboliza um afastamento. A lepra aqui representa impureza, afastamento da comunhão com a comunidade. Porque é isso que vai acontecer logo mais com Miriam, e era o que acontecia com os leprosos. Os leprosos não podiam ficar no arraial, eles tinham que ficar fora. E o detalhe, quem atestava a lepra do outro? Era Arão, o sacerdote. Agora imagina você, sacerdote do Senhor, ter que atestar a lepra da sua irmã por conta de uma fofoca, por conta de uma murmuração, por conta de uma injustiça. O pecado que eles estavam cometendo, achando que era oculto, agora foi materializado, e vai dizer que ela ficou branca como a neve, leprosa. E diz o texto, e olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente com que havemos pecado. Que interessante. Deus estava falando com os três. A ira de Deus se acende, Deus se retira do local através da nuvem, e agora Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu. Interessante. Por que Arão não falou com o próprio Deus? O que será que Arão iria usar para a sua defesa? Ah, eu não sabia. Não dá para ele falar que ele não sabia, porque o versículo 11, a parte B, diz que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ou seja, Arão tinha conhecimento do pecado, ele sabia que estava fazendo errado. Ele disse: nós agimos loucamente, ou seja, nós estávamos fora das nossas faculdades mentais. Foi insano o que nós fizemos. Mas por que ele não falou para o próprio Deus? Claro, né? Ele se recorreu àquele que no versículo 3 diz que era muito manso. Por que não falou para o próprio Senhor? Porque, meu irmão, quando você cai nas mãos de Deus, quem que te tira de lá? Quem te livra do justo juiz, do supremo juiz, que é o Senhor? Ninguém. Mas ele foi falar com Moisés, porque Moisés era muito manso. E aí o que acontece? Ora, não seja ela como um morto, versículo 12, que saindo do ventre da sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. E era isso que acontecia com os leprosos. Isso simboliza como o pecado pode nos separar do propósito de Deus e da comunhão com seu povo. Se ela era leprosa, muito bem colocado por Arão, ela seria como uma mulher morta, largada, não podia mais continuar a caminhada. E olha que aqui eles estão caminhando rumo à terra prometida, acabaram de sair do Egito, estão rumo a um alvo, a uma terra que o Senhor predestinou, escolheu, conquistou para eles. Eles estão no meio de um caminho. Olha o que aquele que é conhecido como muito manso e fiel faz. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Meu Deus do céu. Aquele que foi vítima da difamação. Aquele que foi vítima do comentário maldoso. Vamos dizer, nos tempos de hoje, aquele que foi vítima da fake news. Agora está clamando por misericórdia, Pai. Que coisa linda. Versículo 14. Disse o Senhor a Moisés: Se teu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado há 7 dias? Esteja fechado há 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Então, Miriam, você vai ser leprosa durante 7 dias. Fica fora do arraial. Aí você pode dizer: mas só 7 dias? Meu irmão. Fora do arraial, a história é diferente. Fora do arraial, você vai comer diferente. Fora do arraial, você vai dormir em um lugar diferente. Fora do arraial, você está fora, longe do convívio, da comunidade, longe dos irmãos. Você está longe da manifestação poderosa do Senhor. Vai, fora do arraial. Porque toda liberdade que não é discernida, ela pode nos privar de paraísos. E agora ela tem que ficar 7 dias fora do arraial. Olha o versículo
15. Que interessante. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Meus irmãos, acompanhem comigo o raciocínio. Eles estão peregrinando, eles estão em caminho da terra prometida. Eles pararam para acampar em um local onde tudo acontece. Agora Miriam está leprosa. Ela tem que ficar 7 dias reclusa, 7 dias fora do arraial para se curar. Eu fico imaginando o primeiro dia. Vamos levantar acampamento, porque nós temos que chegar na terra que o Senhor conquistou para nós. Vamos. Não, ainda não dá para ir. Ué, por que não dá para ir? Porque está faltando Miriam. Mas onde Miriam está? Ela está leprosa. Eita. Imagina o segundo dia, vamos levantar acampamento, vamos embora. Nós temos que continuar a nossa caminhada, a nossa jornada. Vamos. Não dá. Por quê? Porque Miriam continua leprosa. Terceiro dia, vamos levantar acampamento, vamos embora. Nós temos que chegar. Não dá. Porque Miriam continua leprosa, só depois de 7 dias. E aí eu fico me questionando o burburinho, né? Burburinho, porque aquele que levanta calúnia, aquele que levanta falso do outro, fofoca do outro, tem uma hora que ele cai na própria fofoca, na própria armadilha. Aliás, Freud ele tem uma frase que diz assim: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Miriam começa junto com Arão a falar o que não deve. Agora todo mundo, penso eu, iria saber daquilo que eles falaram, achando que estava oculto. E agora para explicar para o povo, não, a gente não pode ir, porque Miriam e Arão estavam falando mal de Moisés injustamente. Aí a ira do Senhor se acendeu, você acredita? Os 3 foram chamados ali na porta do tabernáculo, e ela ficou leprosa. E agora a gente não pode partir, porque a gente tem que esperar Miriam voltar. Moral da história: cuidado com o que você fala, meu irmão, porque isso pode te paralisar. Isso pode, as palavras que saem da sua boca podem atrapalhar o teu processo, podem ser um empecilho para que você chegue no lugar que Deus escolheu para a tua vida. E depois nós vemos, né, que um caminho que até então era para ser rápido, durou 40 anos. Entre murmurações, entre queixas, entre punições, entre pessoas ficando leprosas. 40 anos para chegar na terra prometida. 40 anos peregrinando. Cuidado, meu irmão. O que você fala pode influenciar na vida do outro, pode atrasar a vida do outro. Veja o versículo 15. O povo não partiu até que recolheram a Miriam. Cuidado com o que você fala. Se não for para falar algo que vai edificar o irmão, se não for para falar algo que vai fazer com que o irmão caminhe, não fale, não diga, busque no Senhor. O silêncio também é uma resposta. Aliás, em determinadas situações o silêncio é uma resposta sábia. Em determinado momento falar é prata, mas calar é ouro. Que nós possamos entender, meus irmãos, que nós servimos um Deus que é justo. Ele não permite que a sua autoridade seja desafiada sem consequência, meu irmão. Por que aquele fulano foi escolhido e eu não? Mas por que isso? Porque as pessoas elas querem a posição, mas elas não querem ser vítima dos murmuradores. As pessoas querem a posição, mas elas não querem ser vítimas daqueles que se queixam. Elas querem a posição, mas elas não querem orar. Elas não querem abrir mão da sua vida em prol ao Senhor, em prol ao reino, porque elas querem a posição. E nosso Senhor deixa claro que Ele é um Deus justo. Ele age para preservar a ordem dentro de seu povo. Agora imagina se Deus não pontua Miriam e Arão. Imagina, meu irmão. Que coisa linda. Que nós possamos pensar, meus irmãos, através dessa palavra. Quais pontos nós podemos aplicar? Primeiro, evite murmurar contra a liderança de Deus. Nós somos convidados a orar por todas as lideranças. Todas as lideranças.
Assim como Miriam e Arão falaram contra Moisés, podemos às vezes criticar aqueles que Deus colocou à frente. E desculpa dizer, cada um tem o líder que merece. Cada um tem o padre, cada um tem o pastor que merece. Pense nisso, meu irmão. Criticar aqueles que Deus colocou à frente, muitas vezes, é um ato de covardia. Falar pelas costas é um ato de covardia. Veja que Deus é aquele que nos olha face a face. Isso nos ensina a respeitar a liderança espiritual e confiar que Deus guia os seus servos. Salmos 105, versículo 15. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. É fato que nós não podemos fazer uma interpretação errônea desse versículo. Achar então, porque somos chamados de Deus, nós podemos fazer o que nós quisermos. Não é sobre isso. Nós estamos falando de alguém aqui que era muito manso e era fiel a Deus. Ora, aquele que é fiel a Deus não faz da liderança uma forma de ter cada vez mais poder, porque não é sobre ele, é sobre o Senhor. Segundo ponto, a humildade atrai o favor de Deus. Moisés não retalhou quando foi atacado, ele permaneceu humilde. Tanto foi que no versículo 13 ele clama, ele intercede em favor de Arão e Miriam, mesmo depois de ter sido retalhado. Deus exaltou Moisés e defendeu sua integridade. A humildade nos mantém sobre a graça de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Terceiro ponto, a consequência da rebelião contra Deus. Miriam sofreu as consequências de sua atitude. Isso nos lembra que falar contra os planos de Deus pode trazer prejuízo para nós mesmos. Aí eu fico pensando, se Moisés, que era a boca de Deus para aquele povo, se Moisés que bateu ali, estendeu a mão, levantou o cajado e o mar vermelho abriu, se Moisés que clamou o maná, se Moisés que bateu na rocha e jorrou água, foi assim criticado, quem Arão e Miriam iria respeitar? Me explica aí, meu irmão. Por isso que tem que vir Deus e colocar ordem na bagunça. Não é verdade? Então, Miriam aqui sofre as consequências das suas atitudes. Isso nos lembra que falar contra os planos de Deus pode trazer prejuízo. Você não está falando do homem. Você está falando de alguém que está sendo usado para o plano de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo. A palavra não tem aqui concessões, está falando tudo. Quarto ponto, interceder pelos que erram. Moisés intercedeu por Miriam, mostrando o valor da intercessão. Quando alguém falha, nossa atitude deve ser de oração e misericórdia. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por mais um dia, pela tua bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, pois ao olhar para essa história de Moisés, não há como nós esquecermos de Cristo Jesus, onde todas as coisas foram consumadas. Cristo na cruz de braços abertos, depois de ter sido ferido, trajado, humilhado, ele estende para o povo o seu perdão, tal qual Moisés fez com aquele povo. Ó Pai, nos ensina, Senhor, a não devolver ofensas com ofensas. Nos ensina, Senhor Deus, a não usar dos mesmos atributos, as mesmas formas daquele que nos machucam. Nos ajudam a clamar por perdão, por misericórdia. Pai, que o Senhor venha vigiar os nossos lábios, Senhor. Nos ajude, Deus, a ter responsabilidade com as palavras que saem dos nossos lábios, Pai. Que os nossos lábios estejam comprometidos em palavras que abençoam e transformam e edificam. Em nome de Jesus, amém. Forte abraço, meu irmão. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.